Fala galera, sejam bem-vindos ao 21º dia de Veda e hoje a gente vai dar sequência à série Um Autor falando do Walter Ugumãe, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Se vocês não viram os últimos vídeos sobre a série Um Autor, deixa eu explicar rapidinho o que ela é. Durante esse mês de Veda, eu tô pegando autores que eu já li bastante coisa deles e tô fazendo um apanhado sobre a vida e a obra. O primeiro vídeo foi sobre Monteiro Lobato, que eu falei um pouquinho sobre a época, sobre o Monteiro Lobato em si e sobre as obras dele. O segundo vídeo foi sobre o John Boyne, que eu falei também um pouquinho sobre ele, principalmente sobre os livros dele. O terceiro foi sobre o Bill Watterson, que eu falei muito sobre o autor, sobre a minha ligação com ele, sobre a importância de Calvin Haroldo também. E o vídeo de hoje é sobre um escritor angolano /português chamado Walter Ugumãe. Walter Hugo Lemos nasceu em 25 de setembro de 1971 na cidade angolana de Henrique de Carvalho. Mas aos 2 anos de idade ele mudou para Portugal e ele viveu a vida inteira lá, inclusive ele vive lá hoje em dia. Ele adotou o sobrenome Mãe por uma questão poética mesmo, uma questão literária, que ele acha que o Mãe dá uma sensação de completude. Então, em vez do Lemos, ele sempre assina seus livros e sua vida toda profissional como Walter Ugumãe. Falando rapidinho sobre os dados dele, né? Ele estudou Direito e ele fez pós-graduação em Literatura Portuguesa e desde 1996 ele escreve poesia, que foi nesse ano que ele lançou O Silencioso Corpo de Fuga. Desde 1996 foram 14 livros de poesia, sendo que o último foi lançado em 2010 e ele é chamado Contabilidade. E uma coisa legal é que ele tem um livro de poesias com o meu nome, né? Bruno, que foi lançado em 2007. Além dele ter lançado o livro com o nome mais legal e mais bonito de todos, que é Bruno, em 2007 ele também foi premiado por um dos prêmios de língua portuguesa mais importante para jovens autores, que é o Prêmio Literário José Saramago. O livro Remorso de Baltazar Serapião ganhou no ano de 2007, o prêmio acontece de 2 em 2 anos, então em 2007 o Remorso de Baltazar Serapião foi premiado e arrancou elogios do próprio Saramago, né, o autor super renomado que dá nome ao prêmio. O Saramago falou uma frase que eu acho que daria impulso para qualquer autor, que ele falou que teve a sensação de estar vendo um novo parto da língua portuguesa. Pô, imagina o Saramago com aquela toda a linguagem dele, a forma como ele reestruturou o português, a forma como ele trabalhava a língua, falar isso de você. Eu ia ficar muito feliz, cara. Se o Saramago falasse alguma coisa dessa pra mim, eu acho que eu ia estourar de tanta felicidade, porque é um elogio e tanto. Além disso, Walter Ugumãe também é cantor, ele deu uma palhinha no Flip 2011, eu vou falar mais um pouquinho do Flip depois, mas em 2011 ele deu uma cantadinha a capela, e também ele é apresentador de TV desde, se não me engano, no final de 2012 ou 2013, ele é apresentador de TV lá em Portugal. Igual eu falei, o Walter Ugumãe escrevia muita poesia, ele queria ser poeta, que ele achava que poesia era a coisa maior, assim, era o tipo de escrita maior, que quem lê poesia tem uma bagagem maior, tem que entender melhor aquela obra, então o sonho dele era ser poeta. E ele acabou escrevendo prosa por acaso, em meio às poesias ele acabou escrevendo uma coisa mais voltada pra prosa e o editor dele gostou. Acabou que em 2004 ele publicou O Nosso Reino, que é conhecido como o primeiro romance da tetralogia das minúsculas. E aqui a gente já precisa tirar uma coisa logo de cara. Os 4 primeiros livros do Walter Ugumãe são escritos completamente em minúsculas. Isso não é o principal da obra dele, mas é uma coisa que, quando eu tava vendo algumas entrevistas que ele deu, incomoda ele bastante em ser resumido como o escritor das minúsculas. Aí tem que explicar um pouquinho por que ele usou minúscula nesses 4 primeiros livros. A ideia dele era tentar um pouquinho se aproximar da selvageria do pensamento, assim. Quando a gente pensa, a gente não pensa em maiúsculas e minúsculas. Se a gente parar pra pensar mesmo, maiúscula e minúscula serve só pra diferenciar a grafia, porque quando a gente pensa, quando a gente fala, nada disso importa. A maiúscula não é nada, a maiúscula não serve pra nada, basicamente. Então a ideia de usar só minúsculas era pra fazer as pessoas focarem única e exclusivamente no texto, na mensagem que o texto queria passar. Ela tá tentando chegar na natureza maior do texto, sabe? Então ele excluía coisas que eram supérfluas, como maiúscula, como algumas pontuações também. Ele não bota interrogação, não bota exclamação, não bota travessão, não bota nada disso. A gente fica preso à essência do texto ali. Então por isso que nos 4 primeiros livros ele quis usar apenas minúsculas. Depois do Apocalipse dos Trabalhadores, que foi lançado em 2008 e fecha a quadrilogia das minúsculas, ele resolveu se desafiar mais, ele parou de escrever apenas em minúsculas porque ele tava ficando limitado a isso, ele tava ficando conhecido como escritor das minúsculas e ele não queria isso, ele queria se desafiar de novas formas, então ele voltou a escrever em maiúsculas normalmente, embora ele continue sem usar pontuações tipo travessão, separação de falas, isso ele continua sem usar, mas as maiúsculas voltaram. A quadrilogia das minúsculas, igual eu falei, é composta por 4 livros, sendo o primeiro O Nosso Reino, que foi lançado em 2004, o Remorso
Morte de Baltazar Serapião foi lançado em 2006, O Apocalipse dos Trabalhadores em 2008 e A Máquina de Fazer Espanhóis em 2010. Depois disso, ele ainda publicou 2 livros, que é O Filho de Mil Homens em 2011 e A Desumanização em 2013. Além disso, ele publicou outros 6 livros infantis que eu não vou citar aqui porque eu não peguei muitas informações sobre os livros infantis, porque eu quero focar nesses 6 livros adultos, nesses 6 livros maiores que ele escreveu. E eu também não vou falar da poesia porque, vocês já sabem, eu não sou um leitor muito vasto de poesia, e é uma coisa interessante de falar sobre a poesia do Walter Ugumãe é que ele fala que quem tem os poemas dele lê ele muito fácil, porque os poemas são um reflexo dele mesmo, são os reflexos da vida dele. Então eu tenho curiosidade para ler os poemas dele, para poder entender melhor a figura do Walter Ugumãe, mas ainda não tive a oportunidade de ler, e quem sabe um dia eu consiga ter em mãos esses poemas. Ele estourou no Brasil em 2011, durante a participação dele na Flip. Eu vou deixar aqui nos cards a leitura que ele fez de um texto que ele escreveu enquanto ele vinha aqui pro Brasil, que é contando como foi o primeiro contato dele com brasileiros. E nessa palestra da Flip, ele acabou meio que sem querer engolindo a outra convidada, que era uma escritora argentina, e ele saiu de lá bem aclamado por causa do tom do discurso dele, da forma como ele falou, então ele encantou muita gente, e a partir daí os livros dele começaram a fazer mais sucesso aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as características gerais das obras do Walter Ugumãe. O primeiro ponto que o chama mais atenção é que os personagens do Walter Ugumãe são personagens comuns, são trabalhadores, são pescadores, são pessoas que você pode encontrar de qualquer forma na rua. Em entrevista, o Walter Ugumãe fala que ele utiliza esses personagens mais do povo, esses personagens mais simples, porque ele não entende muito bem como funciona uma pessoa muito importante. Então dificilmente ele vai escrever uma obra usando um político, uma pessoa muito mais importante, um dono de empresa, porque ele não entende o lado dessas pessoas. Ele gosta de escrever como pessoas do cotidiano, escrever pessoas simples mesmo, e é aí que tá a grande magia do texto dele. Até porque os livros dele são recheados de críticas, principalmente à humanidade, à vida em geral, e a Portugal também. E a crítica, quando ela vem dessas pessoas mais simples, você entende que é uma crítica popular, que é uma crítica que tá em voga mesmo com a população, você se identifica com as críticas, mesmo não sendo um cidadão português, porque muita coisa é universal, é sobre a vida, igual eu falei. Então você se identifica com aquilo, você se sente parte da história também. Mas pra vocês terem uma noção do quanto que é legal a prosa do Walter Ugumãe, a gente tem que voltar um pouquinho no que eu falei, que ele era poeta. E esse lado poeta do Walter Ugumãe reflete muito na forma como a prosa dele é feita. Os textos têm um lirismo muito grande. Ele consegue escrever de uma forma fluida, mas que não é talvez para um público médio assim. Alguns textos dele são difíceis de pegar a completude dele, as reflexões são feitas, então é muito bonita a forma como ele constrói, e é muito denso também. Você se perde no meio do livro, você tem que ler com atenção, porque é muito complexo mesmo em algumas partes. E ele fala muito que ele não quer pensar num leitor médio, ele quer pensar que o leitor é inteligente o suficiente para ler a obra dele. E eu concordo com o cara, eu acho que ele tem que fazer a literatura dele e o povo vai conseguir ler, porque é um livro que fala muito sobre as pessoas, fala muito sobre a vida, então é um livro que dialoga com todo mundo, e isso independe da forma como ele é feito, porque ele dialoga com todo mundo e é possível qualquer pessoa ler Walter Ugumãe. Até porque os livros do Walter Ugumãe são muito pensados para ser lidos em voz alta. Eles são livros muito orais, em vez de ser um livro voltado para escrita mesmo. Enquanto eu li os livros, né, antes de ver qualquer entrevista do Walter Ugumãe, ele mesmo falando isso, eu mesmo acabei fazendo um teste, eu pegava trecho do livro e começava a ler, e ele fluía muito mais do que a minha leitura silenciosa, sabe? É uma coisa talvez impressionante pra mim, que tô acostumado a ler muito em voz baixa, né, voz silenciosa. Eu lia ele em voz alta e a leitura fluía muito mais, de verdade. Eu começava a ler ele em voz baixa, de vez em quando eu me perdi um pouquinho nas situações, na linguagem dele, e na hora que eu ia falar o livro, na hora que eu ia ler aquele pedaço, tudo fazia sentido na minha cabeça, porque tem muito essa linguagem oral na prosa do Walter Ugumãe. E outra coisa interessante de notar também é que os livros dele são muito diferentes entre si. Vocês vão ver na hora que eu for falar um pouquinho mais sobre eles, eu vou distinguir um pouquinho cada um, mas eles são muito diferentes. Os 4 livros que eu li do Walter Ugumãe tem só uma questão estética que é parecida, a forma como o Walter Ugumãe conta a história algumas vezes se parece, mas eles são diferentes, tanto em temática como na forma como eles são escritos. E isso é muito interessante, porque ele fala que ele busca um desafio novo a cada livro, que ele tenta escrever de uma forma diferente, que ele busca se inspirar de uma forma diferente para escrever o livro, e isso é notável na obra dele sim. E para finalizar essa segunda parte, falando das características gerais da obra do Walter Ugumãe, é preciso destacar que cada livro dele tem meio que uma tese geral e que justifica aquele livro. Em algumas entrevistas ele fala que isso justifica ele escrever, faz ele mover, né, fazer ele continuar escrevendo, porque são teses que ele usa para poder compreender melhor o mundo. É sair do desconhecido e chegar a um lugar que ele entende um pouquinho melhor. Todos os livros dele tem isso. Eu vou mostrar nos 4 livros que eu vou falar aqui, eu vou mostrar um pouquinho disso também, mas então fica ligado nesses pontos que eles são chaves na obra do Walter Ugumãe.
Agora vamos falar dos livros do Walter Hugo Mãe, né? Eu não tenho 2 livros aqui, são 2 livros que eu ainda não li e que foram os 2 primeiros publicados por ele. Aqui no Brasil, quem trouxe eles foi a editora 34. Então eu só tenho os da Kozak Naif, eu não tenho os da editora 34. Inclusive fica aqui em direta pra editora 34, se quiser me dar um presente, tamo aí, eu quero ler esses 2 livros. Mas então eu vou só falar um pouquinho sobre a sinopse de cada um deles, eu não vou poder falar um pouquinho mais sobre a obra porque eu não li. O primeiro livro do Walter Hugo Mãe, que eu falei que foi lançado em 2004, é O Nosso Reino, esse daqui, essa capa aqui. E ele conta a história do menino Baltazar, que é um molequinho de 8 anos que vive numa aldeia portuguesa durante a década de 70, de 1970, né? Durante, principalmente, sob o domínio do Salazar. E na sinopse do livro fala que o principal desafio desse menino é distinguir entre o bem e o mal em meio à repressão da igreja e aos trágicos acontecimentos que acontecem em volta dele. Então, assim, é uma história de criança, né? De 8 anos, um molequinho. Eu já li um outro livro com um personagem mais infantil do Walter Hugo Mãe, que é a Desumanização, mas é um tom mais acima, né? Alguns anos depois. Eu tô muito curioso pra ler esse livro, principalmente por causa da história. Eu quero ver o que o Walter Hugo Mãe fez com esse molequinho, e sendo o primeiro livro do cara, eu quero ver como que foi feito esse primeiro livro. O segundo livro lançado é O Remorso de Baltazar Serapião, que conta a história da família dos Sargas, principalmente do primogênito, que é o tal do Baltazar Serapião que fala no título do livro. E a maior parte das coisas que eu li sobre esse livro fala muito sobre a linguagem dele, da forma como a história do Baltazar Serapião é contada, e foi o livro que ganhou os elogios do Saramago, né, que chamou ele de um tsunami literário. Pra mim isso já vale qualquer coisa, eu já quero ler o livro só por causa disso. Agora vamos falar dos livros que eu tenho aqui. O primeiro deles é O Apocalipse dos Trabalhadores. Esse livro conta a história da Maria da Graça e da Quitéria, que são 2 diaristas vivendo em Portugal, elas são vizinhas e elas têm que meio que viver a vida lá, conseguir sobreviver com o salário de diarista e com o trabalho delas. A Maria da Graça é casada, mas ela tem um romance com um dos patrões dela e é um romance meio confuso, tá? O patrão dela é um patrão muito culto, ele lê bastante e a Maria da Graça fica meio confusa com esse relacionamento que ela tem, tanto com a forma como ela vai lidar com o marido, quanto com esse patrão dela. Já que Quitéria tem um caso com um jovem ucraniano chamado Andrei, foi uma casa que ela foi fazer uma limpeza, ela acabou conhecendo esse jovem e a partir daí eles começaram a viver um romance. Mesmo esse menino praticamente não falando português, eles meio que se comunicam assim, e é mostrando a formação do amor desses dois. A história dessas 2 mulheres aqui, na verdade, é uma grande busca pela felicidade. Elas estão procurando se conhecer, procurando conhecer o ambiente que elas vivem, tentar sobreviver naquela Portugal meio inóspita que elas vivem, e a partir daí entra a linguagem do Walter Hugo Mãe, a prosa poética que ele faz, né? E é muito legal esse livro aqui mesmo, e é sempre uma busca constante pela felicidade, que igual eu vou falar aqui, vocês vão ver nos próximos livros do Walter Hugo Mãe, essa busca constante pela felicidade tá em todos eles. Falando nessa busca pela felicidade, a gente tem que falar de A Máquina de Fazer Espanhóis, que conta a história do Sr. Silva, que é um velhinho que depois que ele perdeu a esposa, ele foi mandado pelos filhos para uma casa de repouso chamada Felicidade. O Sr. Silva, pela vida inteira dele, foi uma pessoa muito deslocada, ele tinha pouquíssimos amigos, e quando ele chega no Felicidade, ele tem que começar a conviver com outras pessoas, e chegando na casa de repouso, ele descobre a verdadeira felicidade dele, que ele começa a conviver melhor com pessoas, começa a ter amigos de verdade, é a primeira vez na vida dele que ele tem amigos de verdade, e é lá, no finalzinho da vida, que ele descobre o verdadeiro sentido de viver. Nesse livro aqui tem um questionamento constante sobre a presença da metafísica na vida das pessoas, né? Principalmente pela figura do Esteves, que quem conhece a poesia do Fernando Pessoa já deve ter percebido que esse Esteves é o mesmo Esteves do poema Tabacaria. E ele fala muitas vezes aqui no livro que foi ele que serviu de inspiração pro Pessoa na hora da construção do personagem. Então questiona muito sobre essa presença ou não da metafísica no mundo, sobre como isso age nas pessoas, e tudo isso no ambiente de um asilo, de pessoas que estão lá no final da sua vida, alguns morrendo, outros não. Então conta muito disso daqui. Dos 4 livros que eu vou falar aqui nesse vídeo, A Máquina de Fazer Espanhóis é o mais denso de todos eles, é aquele com maior presença de questionamentos, de uma filosofia em cima dele, de um pensamento maior em cima dele. Foi o que mais me fez ficar pensando depois de ler, tanto sobre a vida quanto sobre o final dela. E esses 4 primeiros livros que eu falei compõem a quadrilogia das minúsculas, que, de acordo com o Walter Hugo Mãe, os 4 em conjunto falam sobre a vida completa de uma pessoa. Vocês viram aqui que eu falei do Nosso Reino, né, que é a história do molequinho de 8 anos, O Remorso do Baltazar Serapião, já um pouquinho mais velho na vida, O Apocalipse dos Trabalhadores é sobre a vida adulta e começando a entrar um pouquinho na velhice, e O Apocalipse dos Trabalhadores é muito sobre a velhice. Então você compreende aí um ciclo de vida que o Walter Hugo Mãe queria trazer, tanto nas minúsculas, né, que é o caso de falar sobre a natureza da história mesmo, deixar claro que isso aqui é só uma história pra você preocupar com a história, que vai falar sobre a vida aqui, e os 4 juntos fecham um ciclo muito bonito. Por isso mesmo que eu quero ler os 2 primeiros, pra ter uma noção completa de como que foi feita essa quadrilogia. O livro em sequência que o Walter Hugo lançou foi O Filho de Mil Homens, que pra mim é o livro mais esperançoso dele, que tem a mensagem mais bonita, que eu terminei de ler, eu fiquei com um sorriso no rosto, de lado a lado, assim, falando, tipo, a vida pode ser legal, sabe? Mesmo nas coisas mais simples,
essa vida pode ser legal. E bom, o que fala esse livro, né? Eu tô dando milhões de elogios pra ele aqui, mas não falei sobre o que ele fala. Ele conta diversas histórias meio que paralelas, que em alguns momentos elas se cruzam, mas a principal delas é a história do Crisóstomo, que é um cara que ele se sente incompleto na vida porque ele não tem nenhuma namorada, nenhum filho. É nesse momento que o menino Camilo entra na vida dele e a partir daí ele começa a viver uma vida completa, a finalmente viver da forma como ele queria. Então ele consegue viver com o filho, se apaixonar novamente. Então a história do Crisóstomo é uma história muito bonita e as histórias paralelas que se cruzam até chegar até o Crisóstomo são histórias muito legais e que dão um tom muito animador pra história, sabe? É uma coisa que eu terminei muito feliz e inclusive eu quero ler um trecho aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui, que fala um pouquinho sobre o que é esse livro. Deixa eu ler aqui pra vocês. O Crisóstomo disse ao Camilo: todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães, e a solidão é sobretudo a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. O Camilo riu e disse: não compreendo nada, só queria dizer que gosto da Teresa e que os meus amigos de 15 anos, como eu, estão todos a arranjar namoradas. Gostava de arranjar uma namorada para sempre. Então assim, deu pra ver um pouquinho da prosa poética do Walter Hugo Mãe aqui, né? Esse aqui é um trechinho só mostrando as coisas que acontecem nesse livro e ele tem um tom muito de esperança, por isso que eu gosto bastante de O Filho de Mil Homens. O último livro que o Walter Hugo Mãe lançou e que é o que eu vou falar aqui é A Desumanização, que é o primeiro livro dele a não se passar em Portugal. Ele conta a história da Ala, que é uma menininha que logo jovem perdeu a irmã gêmea dela, a Sigurdur, e ela se sente incompleta por isso, porque é como se ela tivesse perdido metade dela. As pessoas enxergam ela de forma incompleta e ela se sente incompleta pela perda da irmã. Ela mora numa pequena cidadezinha da Islândia, em meio aos belos fiordes islandeses. Se vocês já viram fotos no Google, dá pra perceber um pouquinho tão bonito que é aquela região. E essa beleza contrasta com o povo simples que mora ali naquele vilarejo, inclusive a Ala. E esse livro é sobre o crescimento dessa menina, a forma como ela se descobre, como ela descobre sobre a vida, sobre os pais, sobre a sexualidade dela, sobre a forma como ela tem que encarar as pessoas. Então esse livro aqui é um livro muito bom sobre crescimento e a gente vê tudo sobre a visão da Ala, sabe? É uma visão bonita, uma visão meio poética de uma pessoa que perdeu alguém muito importante e que isso faz uma falta gigante pra ela. No fim, é um belo poema sobre o crescimento e sobre as formas de encarar a vida. Espero que com esse pequeno vídeo vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o Walter Hugo Mãe, sobre a obra dele, tenham ficado interessados em ler alguma coisa do cara. Eu recomendo fortemente, eu gosto muito da figura do Walter Hugo Mãe, eu acho ele uma pessoa muito simpática, muito acessível, a forma dele conversar é uma forma muito legal. Eu queria talvez um dia entrevistar o Walter Hugo Mãe, nem seja só pra agradecer ele e falar obrigado, Walter Hugo Mãe, por esses livros que você lançou, por essa história que você decidiu contar. Espero que ele lance muita coisa a mais. E sim, pra mim ele é um dos maiores escritores de língua portuguesa hoje. Eu gosto demais da prosa poética. Eu falei várias vezes de prosa poética aqui, porque eu acho realmente isso, que a prosa dele tem muito de poesia. Você se perde no meio do livro, assim, lendo, se encantando com a forma como ele conta a história. E eu gostaria muito de conseguir escrever parecido com o Walter Hugo Mãe, mas é uma forma muito legal de contar uma história. E sério, recomendo fortemente todos esses livros aqui. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E a gente tá no meio do Vera, é vídeo todo dia durante o mês de abril. Tá quase acabando, mas ainda tem muito vídeo pela frente e a gente se vê amanhã. Um beijo e até lá!